Então, então vamos agora fazer o primeiro exemplo de teste de Bell na teoria quântica de campo, né? Eu vou precisar de alguns detalhes, então já montei toda a aula para não ter que escrever de novo, né? Aí fica melhor para a apresentação, né? Então, como eu mencionei na última aula, vamos, vamos considerar como primeiro caso, vamos considerar o caso de um campo de Dirac em duas dimensões. Né? É uma dimensão temporal e uma dimensão espacial. E, assim, eu posso visualizar, digamos assim, posso utilizar a visualização mesmo do espaço-tempo e dos dois cones de Rindler, né, que a gente mencionou na última aula. Então, do cone direito e do cone esquerdo. Ok? Então, vamos precisar de rever um pouquinho as propriedades do campo de Dirac em duas dimensões. São bem mais simples do que no caso de quatro dimensões, né? Então, a gente começa com a ação de Dirac em duas dimensões, ação massiva, e uma representação das matrizes gamas em duas dimensões. É dada por estas duas matrizes aqui. É muito simples de verificar que essas duas matrizes obedecem à álgebra de Dirac. E aqui temos a métrica, que é 1 menos 1. Isso aqui é o complexo conjugado de Dirac, que em duas dimensões, os espinores têm duas componentes, né? em quatro componentes, em duas tem duas. E são chamados de espinore de Weyl. Ok? Muito bem. Então, a equação de Dirac é a mesma, e agora, essa aqui é a expansão em ondas planas, né? Aqui vai ter uma integral só, em dk, que é o momento, porque eu só tenho duas componentes, tem a energia ômega de k, que é o momento. Então, tem uma integral só, aqui é a medida, esse aqui é a medida Lorentz invariante, porque eu posso escrevê-la como d2k em duas dimensões, θ de k0, delta de k ao quadrado menos m ao quadrado. Então, essa aqui é a medida Lorentz invariante, e aqui são os espinores de Dirac, U e V em duas dimensões. Esse aqui é o operador, C e D são os operadores de destruição e de criação das partículas em antipartículas. Essa aqui é a convenção em duas dimensões, e a energia é K ao quadrado mais M ao quadrado, e a quantização canônica leva a estas relações de anticomutação. Todas as outras são nulas, né? Então, temos C com C da H, dá uma delta, D com D da H, dá delta também. E os espinores de Dirac são muito simples de serem calculados. Resolver a equação de Dirac em duas dimensões é muito simples. Então, o espinor UK é dado por esta expressão aqui, o barato por esta expressão, e eles são normalizados a 1 e satisfazem a equação de Dirac com energia positiva. E podemos definir o projetor
de energia positiva, como sendo o K tensor, o barato, vai ser esta expressão aqui, que é o projetor de energia positiva, projetor, porque fazendo o quadrado dele, eu vou obter o mesmo operador. De forma análoga, se constroem os espinores de energia negativa, que satisfazem esta equação de Dirac com um sinal trocado aqui. É muito simples, aqui tem um sinal menos, aqui também tem um sinal menos. Os espinores V são normalizados a -1, e o projetor de energia negativa é dado por esta expressão aqui. Okay? Essas são apenas as notações, tudo isso vai ficar gravado, portanto, vai ser um excelente exercício calcular explicitamente todas essas expressões. Em 2 dimensões é muito simples mesmo. É só lembrar que os espinores psi têm 2 componentes, psi1, psi2. Fica tudo muito simples. Muito bem. Então, a quantização canônica leva também às seguintes relações de anticomutação para os campos, psi com psi barato. Essas são relações de anticomutação para qualquer para assim, pontos arbitrários, x e y. Então, psi barato dá, basicamente, o operador de Dirac, que atua na Pauli Jordan, em 1 mais 1 dimensão. E quando x e y são space-like, isso aqui é 0, e depois os outros também são nulos, sempre. Ok? Então, o único anticomutador que não é nulo é esse aqui, mas quando a separação é space-like, ele se anula. Isso é a causalidade. Né? Causalidade. Perfeito. Muito bem. Então, agora que fixamos as notações, temos que introduzir o processo de Smearing. Então, aqui começa a ideia, né? Então, eu tenho o espaço-tempo, né? X e T, e aí eu imagino uma região do espaço-tempo M, né? Digamos, esta região aqui, ok? Então, eu vou construindo uma álgebra de operadores, que a parte autoadjunta da álgebra corresponde, em princípio, às medições que, por exemplo, a Alice pode fazer. Digamos que a Alice esteja localizada na região M, então eu vou equipar esta região com uma álgebra de operadores e pegando a subálgebra dos operadores autoadjuntos, essa subálgebra tem um sentido de operações que Alice pode fazer, medições. Então, eu vou introduzir uma função teste F, que é um spinor, também tem 2 componentes, e o suporte da função F está na região M, ok? Então, essa aqui é a região do espaço-tempo de Alice, e eu defino funções testes que têm suporte nesta região aqui. Então, o campo espinorial, smeared,
como ele uma distribuição, a gente trata ele como uma distribuição, então faz os smearing com as funções testes. Então, esse aqui é o procedimento de smearing. F barato é a conjugação de Dirac da função teste. E depois tenho o hermitiano conjugado, que é isso aqui. Isso aqui nós já vimos, né? Já vimos em 4 dimensões, no caso do campo de Dirac. Então, esses 2 objetos aqui, como o suporte de F está localizado na região M, estes 2 operadores, psi-F e psi-HF, são operadores localizados nesta região aqui. Ok? Todo mundo está me acompanhando neste raciocínio? Está tudo ok? Alô? Perfeito, professor. Tá, Certinho. tá ótimo. Então, quando eu fico olhando para as relações de anticomutação a nível dos campos smear, então eu tenho se F, se da HG é igual a 0, quando o suporte da primeira função é space-like com relação ao suporte de G, enquanto as outras relações de anticomutação são sempre nulas, para qualquer F e G. Então, como fizemos antes, a gente vai definindo o operador psi-F, que é CF mais DHF, e o complexo conjugado. Sendo que CF e DHF são os operadores de destruição e de criação, smearing. Okay? São definidos assim, é só pegar o campo psi-F e olhar, e a gente tem imediatamente CF e DHF. Então, finalmente, a gente pode calcular as relações de anticomutação a nível smearing e vai dar C com CΔH, vai dar basicamente, isso aqui é um produto escalar entre F barato e G, e aqui eu tenho o projetor de energia positiva, porque C são os modos de energia positiva, enquanto, quando calculo a mesma coisa para D, vai me aparecer o projetor com energia negativa. E os outros são todos nulos. Então, isso é tudo que a gente precisa para poder começar a raciocinar sobre o teste de Bradley. Perfeito? Então, como falamos na última aula, basicamente, o que é um teste de Bradley? Então, eu pego um estado aqui, e depois eu monto um conjunto de operadores conhecidos com o nome de operadores de Bradley. A linha, B e B'. Então, na teoria quântica de campo, temos que definir quem é o estado, primeiro. Então, como estado, a gente pega o vácuo, o estado de vácuo. Então, a pergunta que a gente está se fazendo é se, na teoria quântica de campo, o próprio estado de vácuo é emaranhado. Lembrando que o estado de vácuo, ele satisfaz estas propriedades aqui.
é aniquilado por todos os operadores de destruição. Então, esse é o estado de vácuo, esse é o estado que a gente vai analisar. Então, vai responder uma pergunta bem interessante, se na teoria quântica de campo o próprio vácuo é emaranhado. Então, fizemos a escolha do estado. Agora temos que montar os operadores. Como vimos na mecânica quântica, os operadores A linha, B linha, tem que obedecer estas propriedades aqui. Tem que ser operadores dicotômicos, isso corresponde a medidas tipo mais ou menos. Tem que ser hermitianos, justamente para poder associar a estes operadores a palavra medida. B também é a mesma coisa, tem que ser dicotômico, hermitianos. E o ponto também muito importante é que A e B comutam. Então, isso significa que, na teoria quântica de campo, eu tenho os operadores A e A', estão localizados na região de Alice, e os operadores B e B' estão localizados na região, digamos, M' do Bob, e as duas regiões M e M' são spaceline. Ou seja, aqui eu tenho uma separação spaceline, o que implica que as medições feitas por Alice não interferem nas medições feitas por Bob. Então, são realmente dados independentes. Então, esta condição aqui, justamente, na teoria quântica de campo, adquire o status de spaceline e é extremamente importante. Então, para fazer um teste de Bell, na teoria quântica de campo, a gente tem que escolher um estado, isso é algo relativamente simples. Temos um estado de vácuo, por exemplo. O difícil é montar esses operadores aqui, porque esses são operadores de campo. Então, a gente tem que achar operadores que satisfazem estas propriedades aqui. E isso não é tão simples, embora, no caso fermiônico, né, seja devido à natureza anticomutante dos campos, seja razoavelmente simples. Né? Então, vamos ver como se constroem esses operadores, no caso fermiônico. Então, no caso fermiônico, eu tenho os espinores, os operadores espinoriais, Smith, por exemplo, com uma função f. Então, vamos construir primeiro os operadores de Alice. Então, vamos pegar os cones de Lindler e a região M está aqui. Então, a gente vai definir A é a linha na região M, e depois a gente tem que definir uma região space-like. Como a gente faz uso dos cones de Lindler, seria suficiente, por exemplo, escolher uma região que pertence ao cone esquerdo. A gente sabe que automaticamente, pela geometria dos cones de Lindler, M e M' são space-like. Então, a primeira coisa é construir os operadores de Alice na região M, que a gente imagina localizada dentro do cone direito, e depois a gente tem a tarefa de construir os operadores do Bob localizados de forma a serem space-like. Então, a primeira coisa é que a gente tem que introduzir um operador
autoadjunto. Então, como operador autoadjunto, a gente define esta combinação aqui. Psi-F mais Psi-DAG. Obviamente, esta combinação é autoadjunta, ok? Porque eu estou somando a Psi, o complexo conjugado, então, é um operador autoadjunto. Então, se a gente for olhar as componentes deste operador aqui, dá esta combinação aqui. Então, aqui temos os operadores T, C-DAG, e D, D-DAG. Todo mundo nesta combinação. Esta combinação é hermitiana conjugada. Dúvidas com relação a isso? Perguntas? Alô? Tá tudo ok? Tá tudo ok, professor. Tá tudo ok, né? Esse nível ainda é bastante simples, né? Então, agora vamos, uma vez que definimos estes operadores, vamos entender as propriedades que esses operadores possuem. Então, vamos calcular primeiramente a função de correlação a dois pontos. Isso seria a função de Weidmann. Então, vamos calcular esta função aqui a dois pontos, a f, a de g. Ok? Então, vamos abrir o AF. Então, o AF dá esta expressão aqui, e o AG dá esta expressão aqui. Ok? Então, agora, eu sei que CF e D, C e D aniquilam o vácuo. Então, isso é zero. Isso aqui é zero. Obviamente, eu tenho também a condição hermitiana conjugada, zero. Então, imediatamente, este termo aqui, como ele atua aqui, vai dar zero. Este termo também vai dar zero. Este termo aqui, o C, ele atua no vácuo e vai dar zero. O D também. E depois aqui tem o C. Quando o C encontra o D, eles anticomutam. Então, o C, ele, quando encontra o D, ele passa direto, módulo um sinal menos, e bate direto no vácuo, então dá zero. A mesma coisa é esse D aqui. Quando esse D encontra o C-DAG, ele passa direto e vai direto no vácuo, dá zero. Então, os únicos termos que sobrevivem nesta função a dois pontos aqui são os termos quando C bate com C-DAG, que é este termo aqui, e quando D bate com D-DAG. E agora, como C e D aniquilam o vácuo, eu posso substituir este produto pelo anticomutador, Então, esta quantidade aqui, lembrando de quanto vale CF com CG vai me dar isso aqui, que tem um projetor de energia positiva, e D com D-DAG vai me dar o projetor de energia negativa.
Então, a soma desses dois termos vai dar o que se chama de produto escalar entre F e G. De fato, esse aqui é um produto escalar. E aqui aparece a medida Lorentz invariante. Então, a gente diz que esta função de correlação a dois pontos define o produto escalar fermiônico, que é dado por esta expressão aqui. Isso aqui é o análogo, né, do caso bosônico. Vocês lembram que no caso bosônico, né, a gente dizia que φ de F, φ de G é igual a produto interno FG, que é aqui, por exemplo, em 4 dimensões. Isso aqui era D3P, 2π ao cubo, 1 sobre 2 ômega P. E aqui tinha F de K, G de K. Então, aqui tem uma semelhança muito grande. Eu tenho basicamente a mesma estrutura, né? Só que está dividida em duas componentes. Tem a componente com o projetor de energia positiva e a componente com o projetor de energia negativa. Mas a estrutura é a mesma. Então, esse aqui é o produto escalar das funções testes invariantes de Lorentz, no caso fermiônico. Então, essa função a dois pontos, né, ela me define este produto interno dado por esta expressão aqui, invariante de Lorentz. Ok? Vamos ver se tem perguntas. Vocês devem lembrar disso, né? A gente fez isso no caso fermiônico em 4 dimensões. Perguntas? Dúvidas? É tudo ok? É tudo certo, então? Alô? Tudo certo, professor. Tudo certo, né? Então, como eu tenho agora produto escalar, eu posso olhar o que acontece com a norma da minha função teste. A norma, como tenho produto escalar, a norma é o produto escalar de F com F mesmo. Então, fazendo isso, o valor da norma das funções testes é dado por esta expressão aqui. É só colocar G igual a F. Então, como F é a suporte compacto, né, esse aqui é a transformada de Fourier que vai a zero muito rapidamente, no infinito. Então, essa quantidade aqui é realmente um número. Né? Isso aqui é um número mesmo. Né? Ok? Esses produtos escalares FG são números. Né? Ok? Isso aqui é um número. Isso aqui é uma integral em dk. Aqui eu tenho uma certa função de k, que é a transformada de Fourier da minha função teste localizada na região M. Então, como f de x é suporte compacto, né, a transformada de Fourier no infinito vai a zero muito rapidamente. E essas integrais basicamente são números, né? Ok? Então, a norma é, em particular, dada por esta expressão aqui, que é um número, né? Por exemplo, eu poderia pegar como funções f alfa, poderia pegar
F1, F2, por exemplo, F1 é exponencial de menos 1 sobre x menos a ao quadrado, 1 sobre x menos b ao quadrado, quando x é maior de a, menor de b, é zero, fora. Então, isso aqui é uma função localizada em AB, zero, fora. Né? Quando faço F2, posso pegar algo muito parecido. E quando faço a transformada de Fourier disso, isso vai me dar uma função f de k, que vai a zero muito rapidamente, no infinito. Então, essas são integrais, assim, finitas. Então, tanto o produto interno quanto a norma são números, ok? Isso tem que ficar bem claro. Né? Vamos ver se tem alguma dúvida com relação a isso. Está claro este ponto? Tudo certo, né? Então, a primeira propriedade destes operadores aqui é que a função de correlação a dois pontos é dada por este produto escalar, que tem esta expressão aqui. Perfeito. E a norma é dada por esta expressão. Perfeito. Agora, vamos ver o que acontece quando a gente calcula o quadrado do operador AF. Então, quando calculo AF, então sabemos que AF é hermitiano, sabemos que 0 AF, AG, 0 igual a FG. E agora vamos calcular o quadrado dele. Vamos calcular a F. Então, aqui eu tenho o fator 1/2, depois tenho a primeira expressão, eu tenho a segunda expressão. Ok? Então, aqui agora temos que abrir todos os termos. Então, vamos fazer termo a termo. Então, temos 1/2. Agora, o primeiro termo é CF. Isso aqui é igual a zero, porque C é anticomutante. Então, o primeiro termo é, na verdade, o C começa com CΔ. Então, eu tenho CF com CΔ. Depois eu tenho CF com DF. E depois CF com DHF. Tá ok a primeira linha? Tá ok? Alô? Estão me acompanhando? Alô? Tudo certo, professor. Tá. Então, agora temos a segunda linha. Então, a segunda linha vai ser a de CΔ. Então, vai ter CΔ com C, primeiro elemento, depois CΔ com CΔ vai dar zero. Isso aqui, o direto não tem. Depois tem CΔ com D, CΔ com DΔ. Depois, é assim por diante. Né? Tenho a terceira. São 4 linhas, cada linha tem 1, 2, 3 elementos. E agora eu tenho que juntar os elementos. Por exemplo, vamos ver o primeiro. Vamos ver esse elemento aqui, CF, DF. Então, vamos catando o elemento correspondente para montar um anticomutador. Então, eu tenho que ver se tem o elemento DF, CF.
ele justamente tem, né, esse aqui, né? Esse aqui vai se combinando com esse. Vocês estão vendo, né? Isso aqui vai se combinando com esse aqui e vai me dar o anticomutador CF, DF, que é zero. Então, isso se junta a isso, vai me dar zero. A mesma coisa com CF de Daga. Então, aqui eu já marquei com um pequeno, este símbolo aqui, e aqui tem o outro. Okay? Então, isso aqui se junta com isso, então, vai dar zero. Então, isso aqui se vai dar zero, isso aqui, isso aqui. Isso aqui também, isso aqui, C da HD, também vai dar zero, tem o correspondente, vamos ver onde que fica, C, fica aqui logo embaixo, isso aqui. Então, isso aqui se anula com isso. C da HD também se anula com isso aqui. Então, só sobra isso com isso, e sobra isso com isso. Então, eu tenho CF com CHF e DF com DHF. E isso não é nada mais do que a norma de F ao quadrado. Se vocês lembram, a norma é exatamente essa quantidade aqui. E as relações de comutação de C, vamos ver aqui, C com C da H, é isso aqui. Então, quando eu coloco G igual a F, vai me dar exatamente o primeiro pedaço da norma, e isso aqui vai me dar o outro. Então, realmente, quando faço CF mais DF, DHF, isso aqui vai me dar exatamente a norma de F ao quadrado. Então, descobrimos uma outra propriedade muito importante desse operador, que o quadrado dele, aqui, o quadrado dele é o meio da norma. Então, a norma é um número. Isso é muito importante. Então, eu sempre posso escolher esse número, por exemplo, escolhendo a norma igual a raiz de 2. Né? O operador AF tem o quadrado igual a 1, que é exatamente o que a gente quer para poder fazer um teste de Banner. Ok? Então, resumindo, o operador AF, no caso fermiônico, achamos um operador que é hermitiano e que é dicotômico, desde que a norma da função teste seja igual a 2, que é 2. Aqui é 2. Perfeito. Então, conseguimos construir os primeiros 2 operadores de Alice. Então, eu pego a região M, aqui, localizada no cone direito, right Rindler, e aqui eu pego 2 funções testes, f e f' com suporte em M, e vou definindo os 2 operadores, AF e a F'. Esses 2 operadores são dicotômicos, desde que F
seja igual a 2, a norma de F' também seja igual a 2. E depois eles são hermitianos. H igual a por F, é F'. Então, temos os dois primeiros operadores de Alice. Ok? Vamos fazer uma pausa aqui. Ok? Vamos ver se tem perguntas. Fica clara a construção dos dois primeiros operadores? Perguntas? Tudo certo? Alô? Alô? Vocês estão me acompanhando? Acho que tá, acho que tá tudo certo, professor. Já que tudo ninguém certo, falou né? nada. Tá bom. Então, agora surge a questão de... Então, temos os operadores de Alice, a F e a F', com que F, F' estão na região M, que está no cone direito. Então, esses operadores são dicotômicos e são hermitianos. E as normas das funções testes é igual a 2. Tá ok? Então, agora, definimos os operadores de Alice. Agora, como vamos definir os operadores do Bob? Ou seja, como vou definir os operadores do Bob que satisfazem esta propriedade aqui? Como vou definir os outros operadores? Sugestões? O que vocês fariam? Alô? Como que vocês montariam os outros operadores? B e B'. Então, a ideia é bem bonita e bem geral. É de construir a álgebra de Von Neumann associada a Alice. Então, vamos explicar esse conceito bem bonito e geral da teoria algébrica de campo. Então, a gente definiu a geometria do espaço-tempo, pegamos uma região aqui
M, que a gente diz corresponder à região de Alice. E vamos definindo uma álgebra de fonômio de operadores localizados nesta região. Então, a álgebra de fonômio, neste caso, é a álgebra gerada por produtos e combinações de elementos deste tipo aqui. AF com F, suporte, está contido. E, ok? Então, o que significa isso? Isso significa que eu, de posse do operador AF, agora, isso aqui é a minha região M, vou introduzir um conjunto de funções testes, o suporte destas funções testes está na região M, e aí eu construo esse produto, a F1, a Fn, e também as possíveis combinações. Então, o conjunto de todos esses produtos e combinações, né, produtos e combinações, gera uma álgebra, que é a álgebra de fonômio, de operadores localizados no, na região M. Observe uma coisa importante, essa é realmente uma álgebra de fonômio, porque os operadores AF são bounded. Isso faz parte da definição de álgebra de fonômio. São bounded porque a gente viu que A ao quadrado F é um número, é um meio, F ao quadrado. Então, no caso fermiônico, os operadores fermiônicos são bounded, como a gente bem viu, e isso diferentemente do caso bosônico. Então, fazendo produtos e combinações lineares destes operadores aqui, pegando funções, testes, cujo suporte está contido em M, eu gero uma álgebra de fonômio. Ok? Ficou claro esse conceito? Ou seja, eu tenho a região de Alice localizada no cone direito. Então, eu construo uma álgebra de fonômio de operadores bound e limitados, né? Fazendo combinações e produtos de todos estes operadores aqui, fazendo variar as funções testes, que sempre tem suporte em N. Esta é a construção da álgebra de fonômio, é uma álgebra de fonômio porque esses operadores são limitados. Isso é importante. Fica clara esta construção? Dúvidas?
É claro que, além do fato de de ter operadores bounded, eu tenho a noção de hermitiano conjugado, porque justamente faço com a conjugação de Dirac. E tem também a identidade, ok? Tudo ok? Tudo certo com esse ponto? Vocês lembram a definição de álgebra de von Neumann, né? Alguma dúvida? Perguntas? Não, né? Então, o conceito é simples, né? Eu tenho uma região M, eu vou construindo uma álgebra de von Neumann, de operador de bound, associada a esta região. Então, esse é o primeiro ingrediente. Agora, a gente sabe também, uma coisa muito importante, é que vocês lembram do teorema de Schlieder, ele vale também no caso fermiônico, e que o estado de vácuo, ele é um estado cíclico e separante para a álgebra F. Ou seja, isso significa que o span de Evelyn atuando no vácuo. Isso aqui gera todo o espaço de Hilbert dos estados, que no nosso caso, espaço de Fock, que a gente já nós vimos no caso bosônico, o caso fermiônico é exatamente a mesma coisa, só precisa tomar os anticomutadores, mas a construção é exatamente a mesma. Então, temos três ingredientes agora. Temos um espaço de Hilbert, né, que é o espaço de Fock do meu sistema. Temos uma álgebra de von Neumann associada à região M, e temos um estado cíclico e separante. Então, com esses três ingredientes, o que eu posso utilizar agora? Vocês devem lembrar, né? A gente gastou bastante tempo na teoria de Tomita Takezaki, vocês lembram, né? Lembram da teoria de Tomita Takezaki? Alô? Alguém lembra? Então, esses três ingredientes, espaço de Fock, espaço de Hilbert, álgebra de von Neumann, estado cíclico e separante, eu posso utilizar o teorema de Tomita Takezaki. Então, eu sei que existe um operador S antilinear que tem S AF de zero do vácuo aqui da HF do vácuo
o S tem decomposição polar, aqui tem J, delta, 1,5, sendo que J é antilinear, antiunitário, e delta é definido, é hermitiano, é positivo. Positivo. E, em particular, o operador J, ele tem a seguinte propriedade. J atuando na álgebra, J me leva ao comutante. É a mesma coisa aqui. J igual a F. Portanto, este é um ponto fundamental, ou seja, o comutante, como vocês bem sabem, é filíneo. Ele comuta com F. Ok? Então, esses 3 pontos, espaço de Hilbert, álgebra de von Neumann e estado cíclico separante, me garantem que eu posso utilizar o teorema de Tomita-Takezaki. Então, existe um operador S, que tem a decomposição polar, e, em particular, o operador J. Ele mapeia a álgebra em seu comutante, e vice-versa. Então, o operador J vai me dar a pista para construir os operadores do BOP. Por quê? Porque eu sei que se eu tenho um operador AF, que é hermitiano, e dicotômico, esse operador está localizado aqui, ok? Então, esse operador, ele pertence à álgebra de von Neumann, de E. Então, eu pego o operador de Tomita J e faço a seguinte operação. Defino um operador B, que é J, AF, J. Então, automaticamente, eu sei que, como J, F, J é o comutante, eu sei que B pertence ao comutante. Então, automaticamente, eu sei que B comuta com A. Porque A pertence a F e B pertence ao comutante. Ok? Vamos fazer uma pausa aqui. Está clara essa construção? Está clara a ideia? Sim, professor. Tá, então, isso é muito importante, por isso que toda essa questão de álgebra de von Neumann, teorema de Tomita-Takezaki, agora tudo se junta, né? Smiring, agora tudo vai se juntando
na construção explícita de tudo isso. Então, para construir os operadores do Bob, eu utilizo o operador de Tomita-Takizaki, cuja existência é garantida justamente pelo fato de que eu tenho um espaço de volta, uma álgebra de von Neumann, em estado cíclico e separante. E agora resta mostrar que esse operador B, eu agora sei que ele comuta com o A, eu tenho que mostrar que ele também é hermitiano, é o quadrado dele em 1. Então, a gente sabe que B é J, A, J, com A, o A é ao quadrado, igual. Então, vamos calcular B d'H. B d'H vai ser J d'H, A d'H, J d'H. Mas isso aqui é igual a J, isso aqui é A, isso aqui é A. Então, isso aqui é B. Então, B é hermitiano. Vamos calcular B ao quadrado. Então, isso vai dar J, AJ. Aqui vai dar J, AJ. JJ vale 1. Então, isso aqui vai dar J, AA, J ao quadrado vale 1. E J ao quadrado vale 1. Então, B ao quadrado também é 1. Então, a gente tem que B é hermitiano, dicotômico e anticomum. E comuta com A. Ok? Tá ok? De fato, quando falo comuta, no caso fermiônico, é anticomutante, é sempre o anticomutador, no caso fermiônico. Mas é claro, né? Isso. Tá ok? Ok? Essas propriedades? Perfeito. Ok. Tá. Então, a gente tem. Agora, tem outro ponto, né? Então, eu tenho uma região M, ok? Que é a região da Alice. E aqui eu construo uma álgebra de von Neumann. Depois, eu pego o operador. Então, eu construo. Uma pesquisa mostrou o seguinte. Deixa eu só. Então, eu construo o operador. Eu construo o comutante, que é J, F, J. E, portanto, acessando o comutante, né, eu consigo construir os operadores D hermitianos. E dicotômicos. Perfeito. Agora, onde está localizado o comutante? Quem saberia me dizer? Ou seja, no espaço-tempo, aqui, pegando esse espaço-tempo aqui, com os cones de Limbe. Então, eu sei aonde que está a minha álgebra de von Neumann. Está aqui, está na região M. A pergunta é, aonde está o comutante?
Então, aqui tem um famoso resultado, conhecido como dualidade de Arg. Dualidade de Arg. Então, quando eu pego um cone de Rindler, por exemplo, esse cone aqui, cone direito, right cone. Se tem a noção de complemento causal. Ou seja, o complemento causal é aquela região tal que todos os pontos. Então, isso aqui é o conjunto de todos os pontos que são space-like com relação a qualquer ponto do cone direito. Então, esse é o complemento causal. Então, no caso de Rindler, o complemento causal é o cone esquerdo. Então, se eu pego uma região aqui e uma região aqui, automaticamente elas são space-like. Então, o complemento causal do cone direito é o cone esquerdo. Então, digamos, a gente tem uma região M, normalmente indica com M' o complemento causal. Então, aqui tem um famoso resultado, justamente chamado de dualidade de Arg, que diz que a álgebra de von Neumann, construída no complemento causal, é o comutante relativo a R. Isso é uma relação extremamente assim, incrível, muito bonita. Ela, no caso dos campos livres, ela foi provada. E nos casos mais difíceis ainda é uma conjectura, mas, enfim, se tem indícios de que ela vale. Isso é um resultado muito profundo mesmo. Diz que, então, se eu tenho uma região M aqui, eu construo aqui uma álgebra de von Neumann, né? Então, essa região me diz que o comutante, né, praticamente que o comutante, né, está localizado no complemento causal de M, ou seja, que a álgebra comutante está localizada em algum lugar no cone esquerdo que o cone direito. Então, estas regiões aqui são os space-like. Então, isso, a dualidade de Arg fecha a construção dos operadores do Bob. Então, eu começo com os operadores de Alice, aplico o J, vou nos operadores do Bob. Eu sei também que isso aqui está no complemento causal. Nesse caso, dos cones de Rindler, a gente sabe que
o F' tem alguma região no cone esquerdo, o que é suficiente para manter a causalidade. Então, isso é realmente muito, muito bonito. Então, temos a seguinte construção agora. Temos um estado de vácuo, temos dois operadores, F', esses dois operadores são hermitianos e são dicotômicos. E temos também os dois operadores do Bohr, que são J, AFJ e J, AF'J. Esses são os dois operadores do Bohr que comutam, né? J, AJ comuta com A, porque isso aqui pertence ao comutante, isso é alfa. São hermitianos, dicotômicos, e, portanto, a gente pode escrever o teste de Bell. Teste de Bell. Da seguinte forma. Tem aqui. Então, aqui tem AF mais AF', que tem J. AFJ mais AF menos AF'. Aqui tem J. AF', J. E aqui tem K. Isso aqui é o teste de Bell. Então, se essa função de correlação é maior de 2, o vácuo é emaranhado. Então, agora, sabemos quem é a F. A F é psi-F mais psi-HF. Isso aqui são CF mais CHF mais DF mais DHF. E, portanto, podemos tentar calcular esta função de correlação, utilizando todas as relações de anticomutação e a definição de produto escalar, F', F com de normas. Temos que tomar cuidado para que as normas sejam sempre iguais a 2. F' iguais a 2. Então, temos que fazer este cálculo aqui. Agora, montamos a desigualdade de Bell, temos os operadores com as propriedades corretas. E agora, temos que calcular este correlatório aqui. Então, acho um excelente ponto para parar agora. Né? Vou dividir este cálculo em 2. Né? Então, essa é a primeira parte. Então, na quarta-feira, a gente vai fazer esse cálculo e vamos fazer esse cálculo de 2 maneiras diferentes, ok? Então, certamente essa aula não é fácil, mas o assunto do emaranhamento em teoria quântica de campo não é simples, mas certamente isso dá uma ideia de como se procede e da importância da construção dessas álgebras de von Neumann, do teorema de Tomita-Takezaki, de como se constroem esses operadores, e das regiões space-like, do conceito de dualidade de Haga. Essas são coisas assim muito
muito profunda de teorias quânticas de campo que estão vindo à tona, hoje em dia são muito estudadas, muito pesquisadas mesmo, e porque refletem propriedades do espaço-tempo, e propriedades algébricas, e é assim que essas questões de emaranhamento podem ser colocadas de uma forma bastante precisa. Isso. Então, agora, a questão do emaranhamento do vácuo justamente foi colocada numa desigualdade de Bell explícita, temos os operadores explícitos, e podemos investigar se o vácuo de uma teoria quântica de campo é emaranhado. A conclusão vai depender de conseguirmos mostrar que essa função de correlação aqui é maior de 2. Então, isso é o outro passo, bastante assim, que vai requerer um certo trabalho, mas é a segunda etapa, né? Então, a primeira foi ter montado o teste de Bell, e agora temos que justamente averiguar se essa quantidade aqui vai ser maior de 2 ou não. Se ela for maior de 2, a conclusão é que, na teoria quântica de campo, o próprio estado de vácuo contém o emaranhamento dentro de si. Ok? Esses são conceitos bem... não são simples. Entender o que é o estado de vácuo, as propriedades, é algo muito complexo de se entender isso, mas é isso mesmo. A teoria quântica de campo é, de uma certa forma, extraordinária mesmo. Então, vamos fazer uma pausa. Acho que é um momento realmente excelente para dividir esse cálculo em 2. E vamos ver se tem perguntas, se tem dúvidas, né, sobre toda a aula de hoje, que certamente vocês vão ter que rever com calma mesmo. Ok? Vamos abrir um pouquinho a discussão, vamos ver se tem dúvidas, perguntas, se tem algum comentário. Eu tenho um comentário, professor, uma pergunta. Sim, sim. O senhor definiu o complemento causal da M, né, como todos os pontos, conjuntos de todos os pontos que são space-like com a da região M. E aí, quando o senhor fala de dualidade Hague, se a gente considera a região M como sendo o cone da direita inteiro, eu concordo que o complemento causal tem que ser o cone da esquerda inteiro, e aí segue aquele resultado, né? Mas quando o senhor pega, por exemplo, a Alice numa região M, contida no cone da direita, que não é o cone todo, pensando numa bolinha, por exemplo, no eixo X, né? O complemento causal dessa região M também contém pontos que estão no cone da direita. Só que, por exemplo, no mesmo eixo X, um pouco afastado da região da Alice. Então, a princípio, o laboratório do Bob também podia estar no cone da direita, né? Só para ver se eu entendi certo. Não. É porque o teorema de Hague diz que F' de M é igual a F de M', correto? Então, o M', ele deveria estar aqui, né? Mas aí que tá, se o cone for o cone inteiro, a região M, ele tem que estar aí. Mas se esse M, por exemplo, é só um pedaço do intervalo X no cone da direita, se o senhor pegar um pedaço na linha X também, um pouco mais para a esquerda, separado, essa região também é space-like separated da região M, né? Então, seriam space-like, mas a princípio poderiam estar indo no mesmo cone, para uma região finita, né? Se eu não entendi errado. Eu não sei se eu estou me expressando bem também. Vamos conversando, que eu estou me expressando. Eu tinha pensado nessa possibilidade. Me parecia, eu tinha excluído essa possibilidade,
Pode conversar depois, então. Depois o senhor lembra, porque a gente conversa. Eu Que tinha veio na minha achado- cabeça agora. Pois é, tinha achado que eu tinha achado o seguinte argumento, agora que eu estou me lembrando. Então, vê se você concorda. Digamos, você está dizendo, eu pego o meu intervalo aqui, alfabeto, correto? Uhum. Digamos que seja M. Uhum. Agora, eu posso pegar também isso, ok? Isso. Uhum. Perfeito, tá ok. Mas isso não bate com o F'. Por que não bate com o F'? Porque o F' é J, FJ. Uhum. E o J é basicamente CPT. Uhum. Então, quando você faz o CPT, isso significa que, nesse caso específico, você está pegando X aqui e está jogando X. em menos X. Então, você vai direto para cá, não tem jeito. Entendi. Isso é digamos, o raciocínio físico que eu tinha bolado para poder entender fisicamente o que essa condição, porque a condição é F', ou seja, é o comutante igual a F aqui. Beleza. Agora, se você fala só em complemento causal, até concordo, mas esse aqui você está colocando no meio de campo também um comutante. Uhum. Então, o comutante é JFJ, e J é CPT. Então, basicamente, então, por exemplo, C ele atua como carga, digamos. Então, você vai ter a seguinte, no caso mais geral, para mim era muito claro o seguinte, né? Digamos que você não fique só no tempo, não fique só no espaço, fique também no tempo. Então, você pega isso, correto? Beleza. Então, isso vai te dar x e menos x, t e menos t, é a carga, vai te dar a conjugação de carga. Tá. Então, você tem um spinor aqui, carregado positivamente, isso te joga aqui, carregado negativamente. Entendi. Então, não tem escapatória, porque o J é CPT. Isso foi o meu entendimento físico da questão. Entendi. Então, realmente, você vai... E de fato, eu fiz alguns exercícios. Realmente, se você só faz a região X, realmente, só tem basicamente o P. Basicamente, ele te joga na mesma função teste. Ou seja, digamos que você tenha uma função teste assim, correto? Então, o P, ele te joga neste mesmo objeto, só que do outro lado. Entendi. Justamente pelo CPT. Então, é o J que, no meu entendimento, é o J que faz isso. Né? O J de fato, o teorema de Ekman, você lembra daquele trabalho, no caso? O J é fundamental. Então, o J, essa ligação com o CPT também é fundamental, que é verdadeira no caso dos cones de Lindner. Sabemos que J é exatamente CPT nesse caso. Então, isso que era o meu entendimento. Senão, justamente, como você falou, eu não teria como excluir o que você está me colocando, tá certo? Entendi. Valeu. Mas o J é fortíssimo. Por isso que, para mim, o J é realmente algo muito especial mesmo. Perfeito. Valeu. Obrigado, professor. Tá ótimo. Belíssima pergunta.
Justamente me custou dias e dias essa pergunta. Não é É que eu simples. lembro que o senhor excluiu, eu lembro que o senhor falou, mas eu não lembrava qual foi o argumento. Não, até chegar no J, esse entendimento dessa relação aqui, não é, fisicamente, não é tão... Mas é o comutante. Então, o comutante, justamente, é definido pelo J. Então, como o J é CPT, você vai direto no outro lugar. Isso. Tá ótimo. O que mais? Tem mais perguntas? Mais dúvidas? Alô? Tudo certo, então. Tá ótimo. Então, a gente se vê na quarta-feira. Vamos fechar esse cálculo, vou apresentar em duas maneiras, assim, diferentes. A primeira, a gente vai continuar com o Tomita Takezaki, e depois vou apresentar também uma construção que a gente fez recentemente, utilizando funções técnicas explícitas mesmo, sem se basear em Tomita Takezaki. E você pode fazer também você pode escolher algumas funções testes, se você é sortudo, você consegue as funções testes certas, né? Então, na quarta-feira a gente vai entender melhor isso, ok? Perfeito. Tá ótimo, então. Então, a gente se vê na quarta-feira, tá? Tchau, tchau. Valeu, professor. Até lá. Tá ótimo, até quarta.